Fala pessoal, tudo bem? Temos ecos de um novo conflito que se desenha no Oriente Médio. Um conflito entre a maior e grande potência internacional, os Estados Unidos, e o Irã, uma potência regional no Oriente Médio que já há algum tempo desenham ali uma situação extremamente conflituosa, delicada, e que a gente vai analisar aqui a partir desse cerco militar dos Estados Unidos ao Irã e as possibilidades do Irã dar a sua resposta. Você quer compreender um pouquinho melhor dessas condições que envolvem diretamente a geopolítica internacional? Aproveita aí para se inscrever no canal, que aqui semanalmente traz vídeos que envolvem a noção de geopolítica e as principais notícias que envolvem essas condições delicadas de país com país. Vamos dar uma olhada e ler o que está nas entrelinhas com relação ao que está acontecendo entre essas duas importantes nações e o que se desenha para os próximos capítulos desse possível conflito. Então, vem comigo. Pessoal, temos tambores de uma guerra, né? Um novo cerco ao Irã. Vamos fazer uma análise dessa tempestade perfeita que se forma lá no Estreito de Hormuz, nesse mês de fevereiro de 2026. Vamos lá, pessoal, a gente começa com um ponto de fricção no Estreito de Hormuz, tá? Um estreito importante. Aqui a gente tem um mapa que mostra a localização geográfica do Irã, dentro de uma região onde nós temos a principal produção de petróleo do planeta, que abastece diferentes lugares do mundo. Aqui a gente tem um lugar geopolítico, geoeconômico fundamental, tá? Ao mesmo tempo, uma zona de exercícios militares com munição real do Irã, recentemente fazendo exercícios para dar uma resposta aos Estados Unidos. É uma rota vital de petróleo para exportação global. Aqui, grande parcela daquilo que abastece o planeta inteiro, quando a gente fala de petróleo, sai daqui, tá? Essa travessia está no coração do Oriente Médio. Centenas de navios comerciais transitam diariamente e qualquer erro de cálculo, qualquer disparo acidental pode gerar aqui situações extremamente delicadas que podem escalar um conflito, né? Não só regional, que pode ser global, já que a gente está falando de um produto que é fundamental numa civilização que ainda vive em torno do petróleo. Nós temos ali um escudo rachado, a defesa aérea colapsada, tá? Antes, até 2025, nós tínhamos ali 42 baterias ativas no Irã. Hoje, em 2026, os sistemas foram praticamente destruídos, pelo que se tem. Israel afirma ter destruído a maioria dos sistemas S-300, que são russos, tá? Em junho de 2025, em ataques aéreos que diretamente atingiram o território iraniano. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, na sigla, confirma buracos massivos na cobertura aérea do território iraniano. Sanções, inclusive, impedem nesse momento a compra de peças de reposição por parte do Irã, o que torna a defesa iraniana um tanto quanto descoberta. Dificilmente essas deficiências foram reparadas em tão curto tempo. Estamos falando de junho do ano passado, fevereiro de 2026. Então, a situação de defesa aérea hoje do Irã com relação ao possível ataque dos Estados Unidos é bem delicada. A gente viu recentemente o que aconteceu na Venezuela. É claro que a Venezuela numa condição muito delicada, com muitas fragilidades. O que aconteceu ali foi, do meu ponto de vista, extremamente absurdo que os Estados Unidos fez ao invadir o espaço aéreo, ao atacar, ao prender o presidente da Venezuela, independente das condições que a gente tem na Venezuela, tá? Independente disso, a gente sabe que internamente quem deve resolver essas questões são a própria população, o próprio país, não necessariamente um país externo que entra e com força define ali o que quer. Até porque o que se desenha, e isso está inclusive na retórica do próprio presidente, é um interesse direto das empresas norte-americanas na exploração do petróleo venezuelano. Mas saindo da questão venezuelana e vindo aqui, o Irã também é um grande produtor de petróleo mundial. E como eu falei para vocês, ele controla e está próximo ali de uma região de um gargalo do ponto de vista logístico com relação à questão da produção de petróleo mundial, o que gera um risco. Só que os Estados Unidos, na figura do seu presidente Donald Trump, tem ameaçado recentemente ataques diretos para poder resolver a situação. Que resolução seria essa? Assim como fez na Venezuela, a troca do comando, né? Que nesse momento o Irã ele vivencia uma teocracia onde a religião, o líder supremo, o líder religioso é também o líder político, gera uma certa instabilidade. Vimos recentemente, inclusive, episódios delicados no território iraniano com relação à população, tá? Nós temos lá, inclusive, um inimigo interno, um regime que nesse momento está sob pressão. Nos últimos episódios, há pouco mais de uma semana, nós tivemos uma estimativa de mais de 6 mil pessoas perdendo suas vidas sob a pressão de protestos que fizeram entre dezembro e janeiro no território iraniano com relação a
a população está incomodada com as condições sociais que o regime está. É um regime que a gente pode dizer que é opressivo, tá, pessoal? E que com força tenta de alguma forma manter as condições de estabilidade do país. Mas o país vive sanções delicadíssimas, tá? E às vezes não é colocado isso. Hoje, o Irã não consegue comercializar com a maioria dos países do planeta, porque ele tem dinheiro, inclusive em bancos internacionais que estão nesse momento congelados. Tudo isso gera uma condição muito delicada, muito difícil para o país poder sobreviver. Ele está estrangulado financeiramente por conta dessas sanções internacionais, porque supostamente o seu programa nuclear é um programa que visa a construção de uma bomba atômica, tá? A gente pode depois entrar nesse contexto dos países que têm bomba atômica. Hoje sabemos que tem 9 países no mundo que têm essa produção de energia nuclear e com bombas já desenvolvidas, inclusive Israel, que está próximo ali, mas muitos países, como é o caso do Irã, são proibidos, tá? E têm sofrido sanções porque teoricamente tem um programa nuclear que o objetivo é criar uma bomba nuclear, tá? Nós temos ali, com relação a tudo que está acontecendo internamente, a perda do controle com a força de segurança perdendo o controle em alguns bairros entre os dias 8 e 9 de janeiro, o que gerou uma onda de mobilização grande. A narrativa do regime culpa Israel e também terroristas, mas a realidade é que não é bem assim, né? O governo tem tentado de todas as formas usar força, muitas vezes letal, contra a própria população, o que gera um clima de instabilidade, de insatisfação. Nós temos nesse momento um regime acuado internamente, que está mais propenso a reações externas, extremas, para forçar a sua saída do poder. Então, nesse momento, há sim um regime fragilizado por conta não só das pressões externas dos Estados Unidos, como das pressões internas da própria população. E aí nós temos um martelo, né? O USS Abraham Lincoln, esse grande porta-aviões que os Estados Unidos levou para a região, onde nós temos ali possibilidade de ter 60 caças F-35 e F-18, escolta de destroyers, nós temos ali um poder de fogo de mais de 96 mísseis Tomahawk, que podem, inclusive, destruir pura e completamente as defesas iranianas. Sabemos que não é tão simples porque o Irã também é um país montanhoso, ele tem uma geografia que é complexa, tá? Mas ao mesmo tempo é um país que, o que a gente viu ano passado com a sua fragilidade de defesa nos ataques de Israel, demonstra que seria muito difícil uma reação que pudesse fazer frente aos Estados Unidos, uma grande potência militar com relação a um possível ataque dos Estados Unidos. Além de tudo, a gente tem, além desse grande porta-aviões e tudo que ele traz, o suporte de um submarino nuclear e mais 6 bases norte-americanas em países aliados na região. Então você tem de fato um cerco ali ao Irã muito difícil, tá? Nós temos a localização de 5 destroyers de um grupo que permanece de maneira incerta na região, aumentando inclusive a imprevisibilidade tática, porque não se sabe exatamente onde esses destroyers estão, e é mais um poder de fogo aí delicado para o Irã conseguir fazer frente, tá? E aí nós temos, no caso iraniano, um dilema da resposta, porque cada vez ela é mais diferente. No padrão de 2020 até 2025, a estratégia era paciência estratégica. A ação eram ataques mais telegrafados, com antecedência, os Estados Unidos avisavam, inclusive, que ia atacar e tudo mais. O objetivo era evitar uma guerra total e mortes americanas num possível conflito contra o Irã. Só que a gente teve uma mudança nessa percepção, tá? A realidade atual hoje, fevereiro de 2026, a estratégia é necessidade de rapidez, uma ação com risco de resposta imediata e letal, e o grande motivo é o regime não tem capital político hoje, ele parece fraco. A inação pode encorajar, inclusive, uma dissidência interna. O que os Estados Unidos faz a leitura? Com essas mobilizações populares internas, talvez seja o momento certo agora para poder trocar o regime, para colocar um aliado, assim como quis fazer aqui no território da Venezuela, o que quer fazer também no território cubano, quer também fazer isso no território iraniano. Trocar o poder, usar a força, e ele é muito mais forte, para poder, de alguma forma, trocar o regime e colocar um regime pró-Estados Unidos dentro do território iraniano. O medo de vulnerabilidade pode levar, inclusive, a um erro de cálculo fatal. Porque em si há algumas dúvidas com base no que a gente tem de informação sobre o território do Irã, né? Não é tão simples, tá? Temos alguns cenários. Um segundo cenário seria uma escala da total e um vácuo de poder. Com a ação americana, num possível segundo cenário, tá? De descabeçamento da liderança, de destruição da guarda revolucionária, nós temos ali um risco de colapso do próprio Estado iraniano. E aí súbito desaparecimento da autoridade central de um país de mais de 90 milhões de habitantes.
quais poderiam ser essa consequência? Algo parecido com o que a gente viu no Irã, no Afeganistão, guerra civil entre facções na Síria, né, entre facções armadas, instabilidade regional prolongada, crise humanitária e transfronteiriça, que pode gerar, inclusive, uma crise regional, até porque o Irã é um país muito importante dentro dessa região. E aí, o que a gente pode concluir a partir dessas análises iniciais nesse início de mês? Um jogo de pôquer com munição real, tá? Do lado dos Estados Unidos, a ideia é, o Irã tá fraco, ele não tem condição nesse momento de revidar, um empurrão pode derrubar o regime, é o que pensa e é a aposta do Donald Trump nesse momento. Já do lado iraniano, os Estados Unidos, na cabeça deles, não querem uma guerra longa. A ameaça de caos é um meio seguro ali. Então, sabe-se na cabeça do governo iraniano que há um receio com relação aos Estados Unidos do real poder que o Irã tem. O que poderia entrar numa guerra e, totalmente diferentemente do que aconteceu na Venezuela, você entrar num conflito que você não tem resolução rápida, né? E esse conflito desgastar, inclusive a opinião pública nos Estados Unidos, e acabar sendo um tiro no pé, por conta da não resolução do conflito. E aí, nesse cenário de tempestade perfeita, fragilidade interna, oportunismo externo, gatilhos militares imediatos, o custo de um erro de cálculo, ele pode ser muito alto. O Oriente Médio caminha sobre o fio da navalha nesse início de fevereiro de 2026, tá, pessoal? Então nós temos ali condições extremamente delicadas que podem gerar uma instabilidade e o caos perfeito ao longo desse mês e ao longo dos próximos dias. Vamos ter que ver os próximos capítulos para ver se os Estados Unidos vai dobrar a aposta e vai de fato atacar o regime iraniano, se o Irã vai aceitar um acordo com os Estados Unidos, ou se isso vai caminhar de fato para um conflito regional intenso ou rápido ou duradouro. Tudo isso vai depender de alguns fatores que é difícil prever nesse momento. Lembrando, pessoal, que já é possível hypar o vídeo, uma ferramenta importante para canais como o nosso, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Então é só você apertar no botão ali de curtir, hypar o vídeo e ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Aproveito também para compartilhar o post desse vídeo e também tornar-se membro do canal Geografia em Pauta e ajudar a gente a continuar levando informação de utilidade pública para bastante gente. Contamos com vocês, hein? O que não é difícil de prever é a sua necessidade de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, né, galera? Comentar, compartilhar, se inscrever, para você poder ficar mais atento a tudo que acontece na geopolítica do nosso planeta. Esse conflito aí é um conflito que pode respingar diretamente aqui no Brasil, por isso é importante que a gente fique atento às próximas movimentações desse jogo de xadrez extremamente delicado que envolve a geopolítica regional e também mundial, tá? Claro que a gente está olhando e, claro, qualquer novidade vamos trazer aqui no canal. Obrigado aí pela audiência e até o próximo vídeo. Vamos ficar de olho, hein?